Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e hoje é mais um daqueles papos que a gente vai levar aqui que desagrada profundamente eleitores de Bolsonaro, pessoas que ainda acreditam no governo Bolsonaro, porque nós vamos falar aqui alguns fatos, algumas verdades que vão deixar essas pessoas muito decepcionadas ou muito chateadas. Se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva. Muita gente assiste os nossos vídeos aqui e acaba deixando para se inscrever no final, acaba esquecendo. Então já clique logo agora. Se você, porventura, não concordar aqui com as nossas linhas, lá na frente você se desinscreve. Mas é legal você se inscrever porque você vai recebendo as notificações, se ativar sininho, enfim. Vamos ajudar outras pessoas a entender melhor o que está acontecendo no nosso país. Você aqui é muito bem-vindo. Gente, eu tinha preparado aqui alguns pontos relacionados ao Pazuello, mas nós vamos deixar isso mais para frente aqui no nosso vídeo, porque outros fatos muito importantes surgiram. Eu recebo muita gente aqui no nosso portal, pessoas que são eleitoras de Bolsonaro e que fazem, às vezes, uma confusão muito grande entre o que acontece na realidade, o que o governo está proporcionando para algumas pessoas e não estaria proporcionando para outras. Então é muito comum o cara escrever aqui, chora, aceita que dói menos, vai para Cuba, vai para Venezuela. Essas pessoas, elas partem da ideia que o governo Bolsonaro está prejudicando a mim, eu que estou aqui fazendo esse papo com vocês, ou prejudicando uma parcela da sociedade. Eles não percebem que todos nós estamos sendo roubados de uma maneira igualitária. E hoje, o governo Bolsonaro, porque a Anvisa é um órgão do governo Bolsonaro, autorizou um aumento, um reajuste de 4,88% nos preços dos remédios. Gente, isso é 5%. 4,88% é 5%, e essa conta vai ser arredondada. Em plena pandemia, em plena necessidade do povo brasileiro se medicar, se tratar, nós vamos ter essa pancada no pé da orelha. Eu queria saber das pessoas que escrevem para cá e dizem assim, aceita que dói menos. Eu vou aceitar o quê? O que está prejudicando a mim ou as pessoas que não concordam com o Bolsonaro? O aumento do combustível, o aumento dos preços nos supermercados de uma maneira geral, a energia elétrica que aqui no Rio também está subindo mais 5% agora nesse mês de março e no Brasil inteiro ela vai aumentar também por conta da equiparação ao dólar, do preço da energia elétrica no nosso país, que foi quase toda privatizada em quase todos os estados. Enfim, porque eu aqui que estou sofrendo uma consequência. Então, meu amigo, você que escreve esse tipo de tolice, caia na real. Porque além da gente estar num governo que está nos assaltando todos os dias, nós temos uma família que moralmente é uma pornofamília, né? Porno do grego quer dizer prostituta, prostituição, alguma coisa relacionada assim. E a prostituição ou a prostituta, né, é alguém que se perdeu no caminho, alguém que não tem freios morais, alguém que troca o seu corpo por um benefício pessoal, um benefício econômico, né? Então a gente poderia chamar essa família Bolsonaro da pornofamília, porque hoje os jornais vão debater muito isso. Saiu uma matéria bombástica no UOL, que fala da anatomia da rachadinha. Pega os gabinetes aí do Flávio Bolsonaro, do então deputado federal Jair Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, vereador aqui no Rio de Janeiro. Isso tudo nasceu porque com a quebra do sigilo bancário do Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas aqui no Rio de Janeiro, se verificou a conta de todos os funcionários durante 10 anos no gabinete do Flávio Bolsonaro. Só que a família Bolsonaro, para despistar algum tipo de fiscalização, ficava trocando assessores entre os gabinetes da família. E aí, um desses assessores do Flávio Bolsonaro também foi assessor do Jair Bolsonaro. O enriquecimento do Flávio Bolsonaro já foi objeto de muitas observações de muitas pessoas. Eu gosto sempre de enfatizar, e eu vou publicar para vocês mais uma vez, porque a consulta às vezes não é muito fácil. Aqui, deixa eu até colocar o rostinho dele aqui. Só apontar um pouquinho aqui. Pronto. A prestação de contas do Bolsonaro junto à Justiça Eleitoral em 2018. Ele diz aqui que tem um patrimônio acumulado de R$ 2.286.779,48, mas esse número aqui é um número fictício, né? Porque se você pegar todos os imóveis que o Bolsonaro tem em nome dele, vocês vão ver que em dinheiros de hoje,
esse patrimônio é muitas vezes superior ao que está declarado. Só para a gente ter como exemplo aqui, ele tem uma casa em Bento Ribeiro, que ele declarou valer R$40 mil, casa aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele tem um micro-ônibus, um imóvel na Rua das Flores, em Angra dos Reis, que ele declarou valer R$98 mil. É uma Land Rover, enfim, poupança no Banco do Brasil, um imóvel na Avenida Lúcio Costa, que é na Zona Nobre aqui do Rio de Janeiro, no valor de R$603 mil. Todo mundo sabe que um imóvel ali custa entre 3, 4, 5, 6 milhões de reais. Ele declarou aqui também, mas ter na época R$481 mil em dinheiro na conta poupança no Banco do Brasil. Outro imóvel na Avenida Lúcio Costa, declarado por R$400 mil, também um imóvel desse está valendo entre 3, 4, 5, 6 milhões de reais também. Uma casa, um imóvel, né? Na SW 102, Bloco C, no Distrito Federal, declarado por R$240 mil. Todo mundo sabe que esse não é o valor da região, né? Bom, esses são dados objetivos do Jair Bolsonaro. A gente já observou, além dessas matérias da rachadinha, o crescimento patrimonial de uma ex-mulher do Bolsonaro. Sai aqui da frente, a senhora Maria Cristina, acho que esse é o nome dela. Ela entrou pobre no casamento com o Bolsonaro, e a revista Época fez uma ampla matéria. Ela se chama Ana Cristina Siqueira Vale, segunda mulher com quem ele teve uma união estável. Eles tiveram uma separação ruidosa, porque na separação ela acusou o Bolsonaro de ter furtado um cofre que tinha ali $30 mil em dinheiro e tinha também R$200 mil em espécie também em dinheiro. Mais à frente eles fizeram as pazes, enfim, porque afinal de contas ela entrou pobre nesse casamento e depois saiu com uma penca de imóveis, situação muito comum na família Bolsonaro. Eles negociaram, só ela, no período dessa união estável, negociou 14 imóveis que eles adquiriram juntos. E tem outra coisa também, né? O pagamento aconteceu, na maior parte deles, em moeda viva, em dinheiro em espécie. E hoje, na matéria do UOL, a gente vai vendo aqui situações muito bizarras, né? A Ana Cristina, ela colocou a irmã dela no gabinete do Bolsonaro, então presidente da República. E não foi só ela, né? Essa senhora aqui, ela nunca foi a Brasília. Ela recebia o dinheirinho dela, o dinheiro ia para a conta e, que tudo indica, ela não mexia nesse dinheiro. O dinheiro era operado pela irmã, então companheira de Jair Bolsonaro. Quando ela foi exonerada, porque o Bolsonaro conheceu a Michele, aí, enfim, acabou se casando com a Michele, então a separação foi ruidosa. Eu não sei se tem alguma transa aí conjugal complicada nessa história, mas isso fica para um outro tipo de análise, né? Fato é que ele se separa dessa união estável, fica muito ruidosa, ela entra com ação contra o Bolsonaro, revela uma série de imóveis que estavam sendo sonegados pelo Bolsonaro, e aí fazem um acordo, ela sai com uma penca de imóveis dessa separação, enfim. Mas ela tinha, essa então companheira do Bolsonaro, Ana Cristina, ela tinha uma irmã que chamava Andréa Siqueira, que é essa que está na foto aqui. Andréa nunca foi lá em Brasília, recebia o salário e a maior parte do salário, quando era retirado, sempre era retirado em dinheiro. No final, quando eles romperam, o Bolsonaro rompeu com a companheira dele lá e tal, sobrou R$54 mil na conta, que em dinheiros de hoje, pelo UOL, seria algo em torno de R$100 mil, que ela pegou essa grana, enfim, enquanto estava ali com o Bolsonaro, a gente não sabe. Aí depois ela foi trabalhar no gabinete do outro filho, né? Ou, quer dizer, ela foi nomeada no gabinete do outro filho. E o engraçado é o seguinte, né? Ela tinha um salário alto e por isso ela estava no imposto de renda, tinha que declarar imposto de renda. E a irmã da companheira de Bolsonaro declarava como endereço uma das casas do Bolsonaro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, local onde ela não ia. Essa moça, ela vivia em Resende, no sul aqui do estado do Rio de Janeiro, onde ela fazia diferentes serviços gerais, a exemplo de faxinas. Então, veja bem, o Bolsonaro tinha no seu gabinete uma cunhada que era faxineira em Resende e que guardava um dinheiro que, no final da história, eu retirava um dinheiro que foi parar na conta da sua
companheira, né? Eles estão sendo perguntados agora pelos meios de comunicação, que história é essa, né? Mas aí a gente vai ver na matéria e se depara com a seguinte situação, gente. É a questão que eu digo para vocês, situação pornográfica, né? A situação imoral, a situação salafrárica. Quem é que apoia Bolsonaro que pode achar que isso aqui que está na matéria é uma coisa normal? Diz o seguinte a matéria: além de Andréia, outros 17 parentes de Ana Cristina foram contratados no gabinete de Jair ou de seus filhos. Entre eles estão os pais de Ana Cristina, o casal José Procópio e Henriqueta Vale, além de Andréia, um irmão chamado André Vale, também os cunhados Marta Vale e Gilmar Marques, e do restante da família ainda foram contratadas 3 tias, um tio, 7 primos e a madrasta de um dos primos. Gente, olha, isso aí é uma dinastia, né? Isso aí é uma situação que revela para a gente muito como é que Bolsonaro ele conseguiu esse patrimônio. A matéria que está aqui no UOL, eu não sei se vai ficar disponível para quem não é assinante, essa matéria, ela nos mostra toda essa conexão. Como é que a maior parte dos funcionários do gabinete do Bolsonaro, do Flávio e do Carlos, sacavam dinheiro em espécie. Quase, alguns funcionários sacavam quase a totalidade do dinheiro. Gente, eu pergunto a vocês, quem é que vai receber um salário e saca tudo em dinheiro em espécie? Para qual finalidade? Por que esse estranho hábito de assessores da família Bolsonaro retirar dinheiro em espécie? A filha do Queiroz, que foi muito conhecida aí, por conta do escândalo das rachadinhas, ela era personal trainer, também não ia em Brasília e ela recebia uma mesada de R$2.000. O restante do dinheiro ela transferia para a conta do pai, o Fabrício Queiroz. E o Fabrício já confessou que pegava esse dinheiro para acertar contas com pessoas que eles contratavam, enfim. Na verdade, é dinheiro subtraído do poder público. O nome disso é crime de peculato. Bom, o que isso pode resvalar em Bolsonaro? Bom, gente, hoje só no aspecto moral, porque ele não pode ser processado por atos anteriores ao exercício da presidência da República. Quando ele deixar o mandato, vai ser uma situação que poderá ser objeto de investigação criminal. Há que se saber se até esse momento acontecer, se esses crimes, esses possíveis crimes, como a gente está vendo aqui, porque... gente, não existe explicação lógica. É igual o cara pego na boca de fumo com 2 quilos de maconha, $10.000, fumando um baseado e dizer que não sabe o que está acontecendo, não sabe a origem do dinheiro, não sabe a origem da droga, não sabe por que está ali. Então, essa história, ela não tem explicação racional. E vamos ver qual será o tratamento. Eu acho que isso é matéria hoje para os principais jornais aqui no Brasil, se debruçarem sobre esse assunto, mas a gente vai conferir mais tarde. Quero registrar aqui também que morreu um deputado do Mato Grosso, autor de projeto contra a vacinação obrigatória no Estado, né? Era um negacionista, uma pessoa que fazia o discurso do Bolsonaro, que as pessoas tinham que ir para a rua, que não podia ficar em casa, e bababá, fez um projeto de lei e sofreu esse castigo aí, né? Acabou morrendo pelo próprio dano acarretado pela pandemia. Muitas pessoas comentaram aqui no nosso portal a história que eu revelei para vocês, que o Bolsonaro disse que quando era criança carregava uma cabeça de boi para dentro de casa, para sofrer uma machadada, para fazerem bolinho de cérebro de boi, essas coisas absurdas. Quase todo mundo que mora no interior que conhece esse assunto disse que isso é mentira, que ninguém compra cabeça de boi em açougue. É uma coisa absolutamente rara, uma coisa absolutamente incomum. Então, o Bolsonaro, segundo as pessoas que vivem, conhecem do assunto, mentiu mais uma vez para tentar sensibilizar as pessoas de uma maneira geral. Hoje saiu também uma matéria interessante aqui de brasilianistas, gente, no jornal Valor Econômico, que é um jornal que cuida aí de dar orientações ao pessoal que mexe com investimentos aqui no Brasil. E os 2 brasilianistas, são um inglês e um norte-americano, eles dizem que a situação no Brasil deve se agravar muito, a situação deve se agravar muito. E que o Brasil está extremamente queimado. Eles dizem o seguinte, olha, se o Brasil ainda não virou um pária internacional, uma figura desprezível, repudiada, uma certeza vocês devem ter. Isso os 2 falando.
que o Bolsonaro já é um pária. Então, para o bem do nosso país, nós temos que tirar, expelir essa criatura da presidência da República. E agora, nós não sabemos se o Pazuello fica, o Pesadelo fica, ou se o Pesadelo sairá. A situação para ele está humilhante, é uma situação insustentável. Ele já foi, poderíamos dizer que ele não foi nem fritado, a gente pode dizer que ele hoje está parmegiana. É alguém que já foi untado, já foi ali empanado, foi fritado e agora está indo ao forno para receber ali uma camada de queijo para ser gratinado, que a situação dele é insustentável. O problema do Bolsonaro é que ele não tem condições de encontrar alguém em sã consciência que vire ministro dele no meio dessa situação e não contradiga, não se contraponha a todos os atos homicidas do presidente da República. Então ele vai ter que achar um sócio nesse genocídio aqui no nosso país. Resta saber quem é que vai topar isso. O Pazuello vai gastar a grana dele da vida inteira pagando advogado por conta das condenações que ele irá sofrer, dos processos que ele irá sofrer. Ele já sabe disso. Os generais estavam reunidos aí para tratar como é que resolve essa situação. Se coloca ele numa embaixada fora do Brasil, que nem fizeram com o Von Traub, enfim. Então, serão situações que vão ser apresentadas aí nas próximas horas. Eu acho que talvez hoje ainda a gente não tenha esse quadro resolvido, porque o Pazuello precisa assinar algumas coisas também para dizer que fez alguma coisa contra a pandemia, então a gente vai ter que aguardar mais algumas horas. Mas fato é que a família Bolsonaro, que a gente poderia chamar da pornofamília, vai ter o seu dia hoje esmiuçado pelos meios de comunicação. Pelo menos é isso que os meios de comunicação deveriam fazer no dia de hoje. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Obrigado por vocês estarem aqui. Olha, valeu mesmo. Impressionante como é que o nosso portal está crescendo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.